O Concílio Vaticano II foi responsável por uma mudança na liturgia, uma reforma litúrgica. No entanto, assim como afirma João Paulo II e Bento XVI, houve alguns exageros. Esse é o nosso curso de liturgia e hoje nós vamos falar sobre a liturgia do Vaticano II, sobretudo alguns aspectos que foram demasiadamente exagerados na Sagrada Liturgia. Outra coisa que o Concílio Vaticano II reafirma é que na missa acontece um sacrifício. Nós já explicamos muito sobre essa questão. Na aula anterior comentei que a Santa Missa é um sacrifício de Jesus na cruz, que se entrega totalmente, eternamente, que é o mistério pascal. Então a liturgia está nesse contexto. No entanto, para nós católicos é meio difícil nós concebermos esse sacrifício dentro da missa. Tanto é que chamamos a missa de banquete, de reunião da comunidade, de festa, o que não deixa de ser, mas ela também é sacrifício. E quando nós escutamos esse termo, sacrifício, nós logo já rejeitamos, o que na verdade o concílio nos ensina que é verdadeiramente liturgia, que é verdadeiramente liturgia da Santa Missa, o sacrifício. Não como expliquei antigamente, expliquei no vídeo anterior, que você pode acompanhar, se você não assistiu, vou deixar aqui nos cards, que é justamente não um sacrifício pagão de animais, de outros elementos, mas sim um sacrifício de Deus para o povo que se entrega, né? E, então na liturgia nós damos graças e colocamos a serviço, a vontade de Deus, a nossa vida e tudo aquilo que temos e somos. Nesse mesmo contexto, já o Concílio de Trento havia afirmado sobre a presença real de Jesus na Eucaristia e o Concílio Vaticano II reafirma que Jesus está presente substancialmente na liturgia na Eucaristia e também na liturgia, né, mas sobretudo na Eucaristia pela transubstanciação, né, de qual na liturgia, na hora da consagração, o pão e o vinho, depois das fórmulas do padre, elas não são mais pão e vinho. É o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Não aqui com uma compreensão canibalística, né, do qual já chegou uma pergunta, na verdade, esses dias para mim, né, se na liturgia a gente estaria sendo canibais. Né? Assim porque a transubstanciação acontece, mas o véu da aparência da nossa mente, dos nossos olhos, ainda é pão, né? De modo que nós vemos pão, mas já não é pão. Né? É uma realidade muito difícil de nós entendermos, porque de fato nós focamos naquilo que nós vemos, naquilo que nós sentimos. E ao receber a Eucaristia, não sentimos gosto de sangue, não sentimos gosto de carne, e se sentimos é por uma graça especial de Deus, né? E isso então nos impede de fato crer nessa presença de Jesus Cristo. No entanto, nós vemos hoje que a Eucaristia virou apenas refeição ou virou apenas símbolo de partilha, símbolo de reunião, de união entre os cristãos, enquanto a Eucaristia é de fato a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. Outro ponto muito comentado a partir do Vaticano II é sobre a participação ativa, sobretudo dos fiéis na Sagrada Liturgia, como cooperadores do exercício sacerdotal do presidente da celebração, seja ele bispo ou padre, no qual ele oferece por si e por todos a oferta agradável a Deus. Acontece que por essa participação ativa, muitas vezes houve más compreensões em, por exemplo, lotar o presbitério de funções ministeriais de leigos, que nunca existiu e nunca vai existir na igreja, né? Um protagonismo do leigo muito além do que o Concílio Vaticano II nos ensina e muito além do Concílio Vaticano II aconselha. Muitas vezes os leigos ou até mesmo os diáconos fazem as partes às vezes do padre na missa, como nós vemos animadores
fazendo orações espontâneas, enquanto o lugar da presidência é do sacerdote e não do povo, não do comentarista, ou até mesmo o povo rezando partes que são do padre. A parte mais famosa é a oração da paz, que é prevista pelo sacerdote e não pelo povo, assim como alguns gestos e algumas orações próprias da missa, como orações particulares do padre, como a hora do lavabo, o oferecimento do pão e do vinho e algumas outras orações. Mas também vemos que leigos e diáconos estão assumindo o papel do padre, até mesmo na oração eucarística, no qual eles rezam partes que cabem ao padre. E aqui, junto, dois temas, a participação ativa e a participação como confusão de sacerdócio. Porque o sacerdote ele é revestido da ordem, do sacramento da ordem, e no qual ele é constituído em forma sacramental diferente do povo. E ele é quem deve oferecer o sacrifício e presidir também a celebração, e sobretudo a celebração eucarística. E há outros documentos da igreja que afirmam que sim, há coisas que os leigos podem fazer na liturgia e há coisas que precisam do leigo para serem feitas, né? Mas nós vemos uma deturpação muitas vezes nesse sentido, mas já como nos ensina João Paulo II, que afirmou aos bispos em 1990, bispos brasileiros, disse que se de fato nós educarmos, nós formarmos o povo, evitaremos muitos erros litúrgicos, né? Dentro dessa questão da participação ativa, nós também muitas vezes confundimos, junto com aquela questão social dentro da igreja, com a inserção de missas temáticas ou missas enculturadas, ou até mesmo missas para outros fins, né, como o cerco de Jericó, ou até mesmo aberrações litúrgicas, do qual se altera totalmente a estrutura da missa a fim de um certo objetivo, para assim promover uma participação do povo. O que o Concílio Vaticano II nunca permitiu, né? Permitiu sim uma certa criatividade, permitiu sim uma enculturação, mas não aberrações litúrgicas. Bom, essa foi mais uma aula do nosso curso de liturgia, onde nós falamos sobre alguns exageros que foram mal interpretados através do Concílio Vaticano II. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscreva neste canal, ative as notificações, mas também acompanhe o nosso grupo de liturgia lá no WhatsApp. O link está aqui na descrição desse vídeo.